Então, pessoal, nessa aula de hoje eu vou fazer com vocês aqui um exercício ali sobre circuitos elétricos com acoplamento magnético, tá? A gente vai ver primeiro ali os conceitos básicos ali relacionados a esse tipo ali de circuito elétrico e depois a gente vai estar resolvendo um exemplo, tá? Então, para entender ali um pouco melhor como é que funciona essa questão ali do acoplamento magnético, né, entre circuitos elétricos, eu trouxe aqui, por exemplo, o exemplo de um transformador, tá? Que é um dos melhores exemplos aí para a gente entender como que se dá o processo das tensões e das correntes induzidas e como é que a gente aplica ali a regra do ponto, né? Aí isso aí também pode ser válido ali para indutores, né, acoplados magneticamente ou para circuitos elétricos próximos ali, né, com trilhas ali de placas, por exemplo, que estejam próximas ali e com corrente elétrica ali produzindo um fluxo tal que interfira ali em outras trilhas, né, em outros circuitos vizinhos. É o mesmo conceito. Então vamos ver aqui o conceito do transformador, tá? Eu tenho dois casos aqui do mesmo transformador, que tem uma fonte de tensão aqui no primário, uma tensão V1, e no secundário aqui eu tenho uma carga qualquer aqui, né? Conectada aqui. E essa carga vai estar consumindo uma corrente elétrica, né? Vai estar produzindo uma corrente elétrica que vai produzir um fluxo aqui magnético ali produzido por essa corrente aqui no secundário, nos dois casos. A única diferença que a gente tem aqui entre o primário e o secundário é a forma como a bobina do secundário aqui está enrolada, né? Se vocês perceberem aqui, a espira ela passa por fora, né, do transformador, e aqui nesse desenho aqui na figura B a gente tem a espira aqui entrando pelo lado de dentro, né, pelo lado mais interno ali do transformador. E é através do sentido desse enrolamento aqui, né, do caso do secundário, mas também poderia ser no primário isso daqui, né, essa diferença aqui, que a regra do ponto ali ela é estabelecida, né? Que o pontinho aqui é colocado no lugar correto. Porque independente de como os enrolamentos aqui secundários eles estão posicionados, se é dessa forma aqui ou se é dessa forma aqui, o sentido da corrente elétrica induzida aqui nessa carga passiva aqui, ela é tal que o fluxo produzido por essa corrente se opõe ao fluxo produzido pelo primário, que foi, né, o fluxo que originou a tensão induzida aqui no secundário, a tensão V2. Então percebam que se o enrolamento ele estiver na figura A aqui enrolado dessa forma aqui, quando a corrente elétrica instantaneamente estiver entrando aqui no terminal marcado pelo ponto, né, entrando no terminal 1 aqui, ela vai estar produzindo um fluxo aqui que vai estar subindo aqui no núcleo, né, que vai estar nessa direção aqui da seta vermelha. Para que a corrente elétrica I2 aqui consiga se opor a esse fluxo produzido aqui, ela vai se dar no sentido aqui tal que o fluxo produzido por ela seja esse sentido aqui indicado em azul. E para que o fluxo esteja nesse sentido aqui, a corrente elétrica ela tem que estar nesse sentido aqui, ou seja, ela vai estar saindo aqui pelo terminal do ponto, né? E a convenção nos diz ali que a tensão induzida aqui ela tem essa polaridade, né? A tensão ela sai, ela é positiva aqui no terminal onde a corrente elétrica está saindo, né? Então, eu vou colocar o ponto aqui exatamente aqui onde a corrente elétrica estiver saindo, né? Se a corrente estiver entrando aqui no ponto no terminal primário, ela vai ter que estar saindo aqui pelo ponto no terminal secundário. E a tensão vai ser positiva aqui no terminal do ponto. E se eu olhar aqui para o circuito aqui da figura B, né, circuito número 2 aqui, o que vai mudar? O enrolamento primário continua o mesmo, né? A corrente está entrando pelo ponto aqui, está produzindo um fluxo aqui nesse sentido aqui. Só que agora para mim conseguir produzir um fluxo aqui nessa direção que se oponha, né, ao fluxo produzido pela corrente do primário, conforme a lei de Faraday aqui nos diz, a corrente elétrica ela vai ter que se dar dessa forma aqui, ó, da forma contrária à que ela estava aqui na figura A, justamente por causa da forma como o enrolamento é colocado aqui no secundário, né. Então, nesse sentido aqui, a corrente está saindo, né, pelo terminal 4, e no terminal 4 que eu vou colocar o ponto, então está aqui ele. E o positivo, né, a tensão positiva instantânea, assim como o sentido instantâneo da corrente elétrica aqui, ela vai ser nesse sentido aqui, o positivo vai ser no terminal 4, né. Então percebam que o primário aqui ele não muda, né, ele está do jeito que está nas duas figuras, na A e na B. O que muda é só o sentido do enrolamento secundário. E a partir disso daqui é que eu vou estar colocando ponto. Então percebam aqui, ó, uma representação simplificada desse circuito aqui da figura B, ela está aqui embaixo. O ponto está aqui em cima, a corrente elétrica está entrando pelo ponto, e no secundário aqui o ponto está aqui embaixo, justamente porque o enrolamento está dessa forma aqui. E no primário não, né? O ponto está aqui continua no terminal 1, e no secundário o ponto agora está no terminal 3, tá? Com a corrente elétrica saindo por aqui. Então é através da lei de Faraday ali, e da forma como os enrolamentos são colocados aqui tanto no primário como no secundário, que a regra do ponto aí, ela é formada, né? Então, como regra geral, tá, vocês podem ler aqui, ó, se a corrente entra no primário pelo terminal marcado com um ponto, então instantaneamente no secundário ela sai pelo terminal marcado pelo ponto. De forma análoga, né, se a corrente sair no primário pelo terminal marcado pelo ponto, então instantaneamente no secundário ela entra no terminal marcado pelo ponto.
Como a corrente elétrica é alternada, né, então o sentido das correntes aqui, das tensões induzidas aqui instantaneamente, ele está mudando a cada instante de tempo, né? Então, na aplicação real, né, o que acontece é isso daqui, né, a corrente alternada, então esses sentidos aqui eles estão variando, mas o ponto aqui ele é fixo, né? Ele se dá de acordo, como eu falei ali, de acordo com a forma como o enrolamento é colocado no primário e no secundário. Bom, então vamos fazer um exercício agora, tá? Relacionado ali a essa regra que a gente viu, tá? Dado que a gente tem um circuito elétrico aqui em corrente alternada, senoidal, tá? Aqui a gente tem todas as reatâncias aqui indutivas, capacitivas e as resistências aqui que são dadas, e os sentidos das correntes elétricas ali foram arbitrados aqui no sentido horário, né? Tanto I1 como a malha aqui do I2. E aqui eu tenho os dois pontos aqui, né, indicando que eu tenho um acoplamento magnético aqui entre essa bobina aqui e essa daqui. Isso pode acontecer porque no circuito elétrico real, né, na aplicação real, essas duas trilhas aqui elas podem estar próximas, ou pode ser que sejam duas bobinas que estejam magneticamente acopladas através de um núcleo ou através do ar mesmo, enfim. E uma coisa que é se considerar, tá, é que essa reatância, esse J2 aqui, ela é a reatância mútua que eu tenho entre o primário e o secundário. Aliás, entre essa bobina aqui e essa daqui, né? Não sendo necessariamente um transformador, né? Pode ser simplesmente duas trilhas ali que estejam próximas de um circuito, como eu falei, né? Antes disso aqui ser uma reatância, ela tem uma indutância mútua também, né? Uma indutância a gente chama de M. E esse M aqui ele pode ser calculado através dessa expressão aqui, ó. Ele depende de um valor de 1K e da média, né? Da raiz da multiplicação entre as indutâncias L1 e L2. No caso, L1 e L2 seriam essas duas aqui, né? Essa dessa bobina aqui e dessa daqui. Aqui a gente já tem a reatância, mas para calcular esse J2 aqui, primeiro eu preciso calcular o M, que é a indutância mútua aqui entre a bobina 1 e a bobina 2, né? Preciso transformar essas reatâncias aqui em indutâncias, aí eu calculo o M e depois, com a frequência da rede ali, eu consigo calcular a reatância, né? Como, por exemplo, 2πf, né? 2πf vezes L eu tenho aqui a reatância. Esse K aqui, que é o coeficiente de acoplamento magnético, ele é uma medida do acoplamento magnético entre essas bobinas aqui. Quanto mais próximas elas estiverem, quanto mais o fluxo que uma bobina produz interferir na outra, maior o K, né? Maior o acoplamento magnético. Num transformador, por exemplo, como as bobinas primária e secundária aqui elas são enroladas no material ferromagnético, né? Espera-se que o acoplamento magnético seja máximo. Né? Ou seja, é justamente por isso que se utiliza o núcleo de ferro, né? Para evitar que o fluxo se disperse e que o acoplamento, né? que o fluxo produzido por uma bobina passe integralmente ou praticamente todo aqui na outra bobina, né? É claro que a gente sempre tem uma pequena dispersão de fluxo no ar, mas a intenção é que o acoplamento magnético aqui entre as bobinas seja firme, né? Então, no caso de um transformador ideal, esse K aqui seria 1, porque é um valor que varia entre 0 e 1. Quando o acoplamento é máximo, o K é 1, né? Quando as bobinas estão muito distantes ali, quando elas não têm, quando uma não interfere na outra, né, magneticamente falando, então o K seria 0, não existiria indutância mútua. Então, como é que a gente resolve um problema ali de circuito elétrico, né, com acoplamento magnético? A gente vai utilizar fontes de tensão controlada por corrente, que são essas duas aqui, né, que vão simbolizar ali a interferência que uma corrente elétrica vai estar causando ali no circuito ali que estiver fisicamente próximo, né. Então, como é que a gente faz isso? A gente desenha o sentido das correntes induzidas, tá, que são essas aqui em vermelho, e a partir disso a gente determina a polaridade da tensão induzida, né, dessas duas fontes aqui de tensão controlada. Então, como eu arbitrei aqui que a minha corrente elétrica I2 aqui, ela está nesse sentido aqui, ou seja, ela está entrando pelo terminal que não tem o ponto, né, aqui, né, se vocês olharem bem. Ou é a mesma coisa dizer que ela está saindo pelo terminal do ponto. Se ela está saindo pelo terminal do ponto aqui, a corrente elétrica induzida nesse outro ramo aqui, ela tem que estar entrando no terminal marcado pelo ponto. Então, eu coloco o sentido aqui da corrente elétrica aqui, ó, ela está descendo, está entrando pelo terminal do ponto. E para mim produzir uma corrente elétrica tal, nesse sentido aqui, eu preciso de uma fonte de tensão polarizada dessa forma aqui, né? Com a corrente saindo aqui pelo positivo. Aí depois, para mim montar essa polaridade aqui, eu vou olhar a corrente elétrica I1, tá? A corrente elétrica I1, ela está entrando pelo terminal marcado pelo ponto. Então, aqui no secundário, aqui nessa bobina aqui, ela tem que estar saindo pelo terminal marcado pelo ponto. E é assim que está esse sentido aqui, ó. Ela está saindo aqui do terminal com o ponto. E para ela estar saindo aqui, ela tem que estar polarizada de acordo com essa tensão aqui, né? Com o positivo aqui. A corrente saindo pelo positivo. Só que detalhe, né, essa fonte de tensão aqui ela é controlada tanto pela corrente 1 como pela corrente 2, porque essa bobina está num ramo aqui onde eu tenho essa corrente que desce aqui, ela é na verdade I1 menos I2, né? Se ela tivesse aqui nesse ramo aqui seria só I1, né? E aqui nesse ramo aqui é só I2, é por isso que aqui aparece simplesmente o I2 aqui. E esse J2 aqui que multiplica, né, essas correntes aqui, ela é justamente a reatância mútua que eu tenho aqui entre as duas bobinas, esse J2 aqui.
Bom, sabendo, tendo feito isso, agora se torna um simples problema ali de circuito elétrico, né? Então eu vou fazer primeiro para essa malha aqui da esquerda, a malha 1, tá? Fazendo nesse mesmo sentido aqui da corrente elétrica, a gente obtém isso daqui, tá? Simplificando um pouco a expressão, ela fica dessa maneira aqui, e para a malha da direita aqui, seguindo esse sentido aqui da corrente elétrica I2, tá? Se vocês fizerem com calma aqui, vocês chegam nessa expressão aqui, e simplificando, vocês chegam nessa de baixo aqui. Colocando isso aqui na forma matricial e resolvendo por algum método ali, né? Colocando na calculadora, ou enfim, qualquer método ali de resolução de sistemas lineares, né? Pode ser uma regra de Cramer também, por exemplo, vocês chegam facilmente aqui nos dois valores das correntes elétricas, tá? Então, I1 é igual a 20,13 e 2, 8,69, né? Então, pessoal, nessa aula era isso, tá? Era mais para ensinar vocês ali o conceito ali dos circuitos magneticamente acoplados, né? Circuitos elétricos com acoplamento magnético e a fazer e através da resolução de um exercício ali, conseguir mostrar para vocês como que isso aí é aplicado, tá? Essa teoria de circuitos magneticamente acoplados também, onde ela é aplicada também na teoria de linhas de transmissão, né, com impedância mútua, né, com acoplamento mútuo, assim como eu já expliquei ali. Né, vocês podem estar procurando ali formação da matriz de impedância de imitância com acoplamento magnético, com impedância mútua, né, eu exploro bem esse conceito aqui do acoplamento magnético entre circuitos para estar modelando lá, né, o comportamento das linhas e chegar numa matriz de admitância, né, para linhas de transmissão que tem acoplamento, que tem impedância mútua, né. Então nessa aula era isso, se tiver gostado do vídeo deixa o joinha ali, agradeço a quem assistiu até o final, obrigado, valeu.